E eu vou receber a minha convidada mais que especial, Daniela Salê. Que coisa boa! Por esse nosso encontro, esse reencontro, quero dizer que eu vim aqui para te desejar muita sorte e energia e o melhor nessa nova retomada. Que coisa boa! Foi esse o objetivo. E para completar um café da manhã, o que você quer mais, hein? Então. É mais um brunch que um Senta aqui, meu café amor. já. Que tu toma café, né? Claro, tomo. Que jornalista aqui? não toma? Aqui? Aí, por favor. Ah, que delícia. Senta Com aí, vou te servir. licença. Tu toma amargo com açúcar, com Eu tomo gotinhas? sem açúcar. Eu também. Sem açúcar. Tu é das minhas. É, eu prefiro sem açúcar, aí mistura alguma coisinha doce e fica uma delícia. Parabéns, Cris. Ai, obrigada. Por essa estreia. Nossa, eu acho lindo demais isso. Te São admiro muito pela tua versatilidade, por tudo que tu fazes. Vamos contar pro pessoal que a gente se encontra de vez em quando nos palcos. É verdade. Não, eu tenho uma passagem da vida muito interessante com a Daniela, que a gente fez, eu acho que o primeiro evento presencial Eu acho que pós-pandemia. foi o Prêmio Exportação da DVB. Incrível isso. Foi o primeiro. Tava todo mundo nervoso, uma ansiedade, né? E a Mastra Ângela Teixeira, nos chamou para fazer. Foi emocionante aquilo, não foi? Foi muito. Eu nunca me esqueço, eu chegando no lugar ali. E o pessoal da técnica, da cerimonial, tava todo mundo muito assim. Que não se sabia, né? Que aquela retomada, a pandemia foi algo inédito para todo mundo, pelo menos nessa geração, né? Na geração que a gente está vivendo. Dá para brindar com um café assim de longe? Vai de perto. Ai, Ei, ao teu sucesso. O que tu trouxe aí, menina? Como eu queria te parabenizar também por isso. A gente não tinha se encontrado. Esse cumprimento foi de coração mesmo, a gente não tinha se visto. Eu não consigo passar em algum programa sem trazer livros, né? Mas se der tempo, eu anuncio esses livros. Não são os meus. São livros que eu gosto de dar sugestões de livros, porque é uma área que me encanta, Que coisa fantástica. né? Eu quero depois essas sugestões. Dani. A gente combinou com esse decote aí, não sei. Como chama? Canoa? Coincidência fashion. Como é que chama esse decote? É canoa? Não sei. Deve ter algum nome. Deve ter. O César Nascimento deve saber perguntar pra ele. Vai eu falo ombro a ombro mesmo. Ombro a ombro. Ombro a ombro. Tá certo. Dani, tem coisas que... A Daniela tem inúmero... Ela é escritora, diretora de documentários, ela é jornalista, mas... A primeira pergunta que eu quero fazer, tu não sente saudade da televisão, desse dia a dia, de estar na câmera, no programa, na pauta, na loucura? Que é uma loucura, tá, gente? É, isso que o pessoal de casa muitas vezes não tem noção. A loucura que é e a adrenalina que é para colocar um programa no ar ao vivo. Eu tenho saudades boas, mas não é uma saudade que me faria voltar ao jornalismo diário, sabe? Porque eu acho que, assim, primeiro tem que ter um pique danado, e tu sabes muito bem, né? A tua vida de influencer, de jornalista aqui, nossa, te absorve muito. Então, nesse sentido, eu não voltaria porque eu tenho me dedicado à medida do possível. Agora estou produzindo um conto, depois te conto para que é. Tu precisa mais estar contigo mesma, mais silenciamento para produzir textos, né? Para escrever. Então, eu acho que eu não funcionaria das duas formas. Não, então. O que não conversa com um programa diário, né? Um programa diário te exige como. muito, te exige produção visual, te exige correr atrás, te exige a produção em cima dos conteúdos que você vai falar, ou seja, absorve demais a pessoa que está, né? Eu estava pensando nisso quando eu estava caso. vindo para cá, que dia 7 de abril agora é dia do jornalista, né? E aí nossa, que legal que eu vou entrevistar a Daniela, a nossa profissão que se vulgarizou com o passar das décadas, né? Hoje, infelizmente, qualquer pessoa pode exercer a nossa profissão, né? Não precisa mais do nosso diploma, né? Ser um bacharel de jornalista, infelizmente. Mas, enfim, isso é outro assunto. E como era bom ouvir, assim, ó, a tua voz, assim, tu dando uma notícia com tanta credibilidade, com tanta presença de vídeo, assim, era fantástico. Sabe que é algo que eu sempre gostei muito. Eu acho que sempre tive uma empatia com a câmera. Então, assim, um caso de amor com a câmera. E fazer a apresentação, eu nunca consegui identificar se eu gostava mais de apresentar telejornal ou de fazer o programa
de entrevistas. Eu amo as duas coisas, de verdade, porque apresentar o telejornal, tu está contando uma história que tem que ser de uma forma objetiva. A entrevista já é esse bate-papo tranquilo, a gente vai tirando do entrevistado, vai descobrindo coisas incríveis do entrevistado, né? Algo que eu fiz muito programas de entrevistas na TV Assembleia, que foi meu último veículo, né? Então, assim, eu acho que o caso de amor é com a câmera mesmo. E eu não voltaria só porque eu acho que eu virei a página da TV na minha vida, sabe? Pelo menos é a impressão que eu tenho e o que eu tenho tentado me dedicar é os escritos, que eu não fazia antes, né? Me conta desses escritos. Depois eu quero falar dos documentários. Tá bem, falamos o que você Premiadíssimo, quiser. mas o que são os escritos? Que você tá Assim, fazendo? lá nos anos 2000, eu fiz oficina literária com o escritor Charles Kiefer, que eu sou fã. De um tempo para cá, ele acabou se afastando da literatura para se dedicar ao estudo da Cabala, ao estudo e ao ensino da Cabala. Mas agora nós teremos uma publicação que vai sair pela editora, é um selo novo, a editora... óbvio que eu ia esquecer, eu anotei aqui para não... Já te digo, do Paulo Tedesco, é um selo novo do editor Paulo Tedesco, que coisa incrível, é o nome... Qual é a cidade da Itália que tem os rios navegáveis? Veneza. Veneziana, editora veneziana. Obrigada. Isso eu acho que é reflexo da Covid, viu? Diz que afetou a memória das pessoas, acho que é. Mas enfim, então vai sair pela editora veneziana, do editor Paulo Tedesco, um livro em homenagem com pessoas que foram oficineiros do Charles Kiefer e querem fazer essa homenagem a ele e publicar alguma coisa. Então eu estou trabalhando num conto e as pessoas não têm ideia do quanto absorve a gente trabalhar na ficção, porque nós estamos acostumados a trabalhar com a realidade, né? A história está pronta. Mas trabalhar com a ficção é outra dinâmica, é tudo muito diferente. Como fazer documentários é muito diferente de fazer um programa para televisão, né? Fazer documentário para o cinema é muito diferente. Tudo é uma grande aprendizagem. Então, em relação aos escritos, o que eu tenho feito é isso. Estou trabalhando neste momento, neste conto, para publicação que sai ainda esse ano, agora, pela Veneziana. E também tenho trabalhado com artigos, né? Tenho publicado em portais, em sites, algumas vezes em jornais também. Tenho trabalhado com artigos, que aí é muito mais a tua opinião, né? Que você dá. E o livro Esse Filho vai sair, com certeza vai sair, mas eu não vou trabalhar no livro com ficção, pelo menos não o primeiro. A ideia é falar de um tema muito, muito íntimo das pessoas, que tem a ver com finitude. É um tema que acho que preocupa muita gente. A gente não encara com tanta naturalidade assim a finitude. Não. E eu quero abordar esse tema no livro. Em nenhuma idade. E mais ainda quando a gente vai vendo o tempo passar de fato. É uma aprendizagem, Cris. É uma aprendizagem e eu quero compartilhar a aprendizagem que eu tive nessa área para refletir sobre isso, sobre o tema da finitude. Que maravilhoso. Ô, Dani, como é que uma jornalista totalmente comprometida com o fato, com a verdade, com a fonte, olha um lado, olha outro. Porque a Daniela é jornalista no seu DNA. Ela tem o diploma, claro, evidente, mas no DNA, né? Como é que tu entra num conto e começa a criar uma história? Eu imagino que é uma coisa... Uma vez eu fazia TV, fui fazer rádio. É muito difícil. Gente, como é que se faz rádio? Sim, é muito difícil. Deixa eu te contar algumas coisas. Por exemplo, e aí eu preciso fazer um registro. Eu sei que você levanta a bandeira do diploma. Eu não tenho o diploma porque eu não terminei a faculdade de jornalismo. Eu me formei em Direito. Como eu sou antiga, como eu sou uma senhora jornalista já, eu tive o privilégio de conseguir o registro em função daquela... lá nos anos 90, e dos exercícios da profissão. Você me ajudou nisso. Então, eu gosto de fazer justiça por isso. Eu defendo, acho que sim, que tem que ter. Eu entrei numa brecha, porque eu já fazia... Na época que eu entrei na RBS TV, não existia faculdades, eram raríssimas as faculdades. Então, eu comecei em Santa Rosa. Então, é importante que se diga, eu acho que tem que contextualizar, porque por que eu defendo hoje o diploma? Acho que é importantíssimo, porque tem que ter a história. Eu cursei na UFSM um tempo, cursei na Federal aqui em Porto Alegre, na URGS, mas não cheguei a concluir. Quem sabe um dia eu ainda conclua, seria gratificante até para fazer essa reciclagem, né? Estudar aula.
Mas, enfim, eu faço questão de te dizer porque, por um compromisso com a verdade, isso, então tem esse diferencial. Mas você me perguntou dos contos. Então, essa é a minha grande gratidão ao Charles Kiefer, porque é outra leitura, é outro trabalho, é outra construção intelectual que você tem que fazer para trabalhar com algo ficcional, né? Apesar de eu acreditar que toda ficção tem sempre as pitadas de realidade, porque o escritor se inspira em alguma coisa também que ele vivenciou, que ele escutou, e o demais isso vai desenvolver. Agora, certamente a técnica, Cris, é outra, a técnica da produção da ficção, né? Eu fico imaginando que deve ser... Não, mas isso não vou escrever, isso eu não vou botar, isso não é factível. É que na ficção... e você usou uma palavra, tem que ter a verossemelhança, né? Ou seja, eu não posso estar escrevendo como se eu fosse um homem e estar falando, meu personagem narrador, um homem, e eu estar falando como se eu fosse uma mulher. Então, é um exercício tão denso, porque se você assume o papel de um narrador homem, por exemplo, na história, você tem que agir como homem. Então, exige pesquisa, exige observação, exige fazer e refazer. Tem uma frase do Charles que eu adoro, que é assim, para ser um bom escritor, você não pode ter medo de entregar a maior parte da tua produção a Fênix, que é o deus do fogo, né? A deusa do fogo, ou seja, tem que botar fora muitas vezes, para ir lapidando o texto, lapidando. Olha, isso aqui não tá legal, não estou acreditando no que está escrito aqui, né? Não tem verossemelhança, né? Não tem verdade no que você está escrevendo. Então é por aí, Cris, é um exercício. E é muito tu contigo mesmo, né? Claro. Já acordou no meio da noite para escrever? Já acordei com a ideia. E daí eu tenho um bloquinho de anotações do lado da cama. Tem que anotar, senão tem esquece que anotar. mesmo. Eu já esqueci muitas vezes. Todo mundo fala isso. E outra coisa muito interessante, Cris, é assim, que eu até, quando participo de grupos, eu participei ano passado, ano retrasado de uma coletânea. Por enquanto eu tenho participação em coletâneas, de uma coletânea linda organizada pelo Paulo Ferraz, que foi colega meu na oficina, e eu dizia para o grupo, primeira vez que eu encontrei com eles, assim, a gente tem que sempre fazer assim, versão 1, versão 2, versão 3, porque às vezes é uma ideia que você fez lá na versão 1, vai voltar lá na versão 10 do teu texto. Então, assim, não perca o texto, não vá corrigindo em cima e deletando a ideia. Não, às vezes você vai resgatar a ideia original, né? É bonito processo. Demais. É um processo, querida. Ô, Dani, além das escritas, tem os documentários. Os documentários, eles vieram muito assim, no momento que eu deixei a TV, que saí da TV Assembleia, eu pensei, o que eu vou fazer? Porque os eventos eu já fazia em paralelo, né? A gente já fazia em paralelo com a TV, a apresentação dos eventos corporativos. E aí foi quando eu encontrei o Juan Zapata, que foi um cineasta colombiano que viveu muito tempo em Porto Alegre, está entre aqui e a Colômbia hoje. E nós nos aproximamos e eu me aproximei da grande história das ambientalistas Magda Renner e Giselda Castro, e a gente acabou fazendo o Substantivo Feminino, que elas foram pioneiríssimas. Nossa, é um orgulho ter podido retratar a história delas, que começaram com programas de assistência social lá nos anos 70, quando o ambientalista José Lutzenberger começou a tratar desse assunto, que ele é o grande pioneiro, aqui em Porto Alegre, elas conheceram, se inspiraram e acabaram migrando, então, para a causa ambiental. Por que elas são tão importantes entre tantos outros motivos? Porque foram elas, Magda Renner e Giselda Castro, que trouxeram para o Brasil o braço da ONG Internacional Amigos da Terra. É uma federação internacional que tem uma unidade em cada país, e a unidade no Brasil fica aqui em Porto Alegre. Até hoje, os Amigos da Terra estão aqui graças ao trabalho dessas ambientalistas. Esse foi o primeiro filme. O segundo foi sobre a fábrica de gaiteiros do Renato Borghetti. E o terceiro, o Hermenegildo, sobre um desastre ambiental que aconteceu em 78, lá na praia do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar. Esse filme ainda não foi disponibilizado porque nós temos um média-metragem, eu e a Luíse Bresolin, e agora a gente está trabalhando para fazer um longa-metragem, porque muitos aspectos da história ficaram de fora. Então, breve, eu estou torcendo muito agora. Tem editais vindo aí para a produção audiovisual também, para vários trabalhos na área da cultura. Eu estou torcendo muito que eu consiga terminar agora nesse ano
de 2023. Acredite se quiser, a gente já está em 2023, Cris. Então, no meio do ano, né? Quase. Não me Já assuste. da semana que vem Não já é me mês assuste. 4. É o meio do ano. É. Ô, Dani, tá, tu vai finalizar o Hermenegildo, mas tem algum outro filme assim que tu tem lá? Tá, um dia eu vou fazer a vida dessa criatura, Eu vou te uma contar. biografia. Eu vou te contar assim, eu amo biografias. Eu amo também. Amo Sou biografias. apaixonada. Na TV Assembleia eu fazia um programa chamado Personalidades, que falava com gente que todo mundo conhece, gente famosa, e gente que pouca gente conhece, mas que fazia muito. Nunca Que esqueço. tem histórias incríveis. Você deve lembrar da Marli, a dona Marli, que foi líder de uma comunidade de catadores. Nós a perdemos, já está em outro plano, mas ela fez uma transformação numa vila pobre aqui de Porto Alegre, graças ao trabalho reciclável. Tu vê como tudo linka, né? Magra e Giselda, que eu tive o prazer de biografar, mesmo? elas foram ambientalistas. Em 1975, elas tentaram fazer aqui em Porto Alegre um programa de coleta seletiva de resíduos. Não deu certo, falhou o poder público, que veio só a assumir coleta seletiva na cidade de Porto Alegre 15 anos depois, em 1990. Então, eu sou encantada por esse pioneirismo. Todo mundo tem uma história bonita, né, para contar, e as coisas realmente, quando são boas ideias, eu acho que a nossa, como você faz aqui, a gente tem que multiplicar essas boas ideias, né, seja no livro, no documentário, no jornalismo diário. Mas enfim. tu você pediu transformar essas ideias num documentário, num livro, tu tem que ter uma excelente escutativa. Você falou, adoro essa. Escutativa é um exercício que eu dou mão à palmatória, não consigo fazer no meu dia a dia escutativa. A gente é muito. Às vezes você bate, né, nas ideias, né? Você, ao invés de ouvir, você prefere discutir. Então, mas amo. eu acho que dá para fazer um documentário sobre muito bem. escuta ativa. Gostei. Acho que esse vale um. Não é? escuta As ativa. pessoas têm tanta fala ativa. E por que não escutam, né? Eu digo assim, é um exercício que vira um diálogo de surdos, né? Quando a gente entra numa discussão com pontos divergentes, vira um diálogo de surdos, porque você quer me convencer, eu quero te convencer, e a gente não se escuta para ver que, no fundo, isso eu percebi muito no meu exercício com temas atuais, enfim, políticos. No fundo, as pessoas têm muito mais em comum do que acreditam. Elas só não se escutam. Então, Óbvio, que fantástico isso. Se Todo mundo você quer falar e ninguém quer ouvir. Claro, porque se tu escutar outro, você vai encontrar muita coisa em comum com as suas ideias. Porque, na verdade, assim, o que todo mundo quer? Todo mundo quer uma sociedade justa. Todo mundo acha que tem que preservar o planeta. Tu pode entender que os caminhos para chegar a essa sociedade justa sejam diferentes, né? Você acha uma coisa, eu acho outra. Mas lá no fundo a gente se encontra de alguma forma. Então, adorei você tratar no assunto da escutativa, porque acho que está faltando muito esse exercício de escutar. E eu dou mão à palmatória para mim também, né? No dia a dia a gente quer nada, mais... menina, eu vi o teu programa na Assembleia e tu escutava as pessoas. Porque às vezes a pessoa tá te olhando assim, ó, e não tá te escutando, né? Não, tá só... Eu adoro os programas, no caso de entrevistas, mas eu falo assim no cotidiano, na vida pessoal. Sabe, eu acho que a gente precisa exercitar isso. Tu precisa, né, ouvir o teu vizinho que pegou o elevador contigo. Ouve o que ele tem a dizer. Claro. Ouve, claro. pensa. É um exercício esses dias eu ouvi um diretor de cinema, o Kiko Goifman, que eu amo ele, foi meu professor lá em São Paulo na escola de cinema, que eu fiz, fui me aperfeiçoar por lá no Instituto, ACI, Academia Internacional de Cinema, AIC, Academia Internacional de Cinema. E ele dizia assim, ó, ouve mais teus vizinhos. Por quê? Porque uma grande história pode sair com os teus vizinhos. E não é fantástico? É fantástico. É o que você acabou de dizer. Escuta a pessoa no elevador. É fantástico. Está muito conectado esse nosso papo. Eu quero ver os livros que tu trouxe. Esses livros são como sugestões, tá, Cris? Sugestões, não sei qual é a câmera que pode mostrar. Aqui pra mim. O Mistério das Histórias Invisíveis, da Cris. Olha que é a idade da criatura. Não. Olha aqui, ó. O Mistério das Histórias Invisíveis. É incrível esse. Dá o nome da Cris. Dá todo o nome da Cris. Onde é que tá? Aqui do ladinho. Você viu que capa incrível?
É Cris Dias A Cris e Wagner Dias, Mello. eu ia dizer, é a Cris Dias, porque esse não é da Cris Bart ainda, porque o dela vai sair. Gente, A quem me Cris dera um dia Dias- ter a capacidade de escrever um livro. A Cris Dias escreveu, e com ilustrações incríveis do Wagner, porque para recontar episódios históricos, entre eles o massacre. Posso abrir até aqui? marquei, exatamente aqui, ó, entre eles esse episódio do massacre. Lanceiros Negros. Exato, o Massacre aqui. dos Lanceiros Negros, um episódio marcante da Revolução Farroupilha. E ela provoca, é um livro infanto-juvenil que vale para adultos, ela provoca os estudantes, os alunos, os jovens a pensarem no que a história conta e no que é real na história. Porque, de fato, foi o massacre dos Lanceiros Negros. Exatamente, porque o papel do negro ainda é muito incipiente. Na hora de contar as histórias, ele não aparece como deveria aparecer, né? Então, é muito, muito interessante. E este aqui, Entre Vales e Grades, é de um amigo pessoal chamado Renato Prezinski. Que linda essa capa. Eu também gostei. Ele fez uma pesquisa incrível sobre a imigração polonesa no Rio Grande do Sul. Ele fez por uma questão de um assunto familiar. O personagem é bisavô dele, passou muito tempo preso aqui no Rio Grande do Sul, logo que ele chegou depois da imigração. Então, tem um crime aí envolvendo esse livro. Mas ele acabou fazendo uma pesquisa tão ampla, tão ampla, que o livro virou um documento histórico sobre a imigração polonesa. E acho que terminou o nosso tempo. Ai, pois é que TV tem disso, né? TV tem disso. A gente vai voltar e vamos falar mais. E eu espero voltar para trazer o meu livro, quem sabe o teu também. Ai, imagina o meu. Quem me Ó, dera. tá sentindo energia? Toda energia para essa tua reestreia. Coisa boa. Toda Dani, energia. muito obrigada.